Oiê, ciências viajantes, tudo bom com vocês? Bom, seguindo a inspiração, né? Lembrando que a forma de eu gravar continua a mesma. Toda quinta-feira vai um vídeo no canal e aleatoriamente eu irei postar vídeos que eu fui inspirada a trazer para vocês. Esse é mais um relato pessoal que eu quis gravar. Eu não tive programado para gravar ele, eu só queria gravar um conteúdo falando sobre a viagem que eu tive, porém eu senti de gravar esse vídeo hoje. Gente, esse vídeo contém gatilhos. Eu já tô avisando, porque se você não quiser assistir até o final, você é livre para sair. Porém, eu te incentivo, te inspiro para que você assista até o final, porque esse vídeo me curou. Esse vídeo não. Porque esse tema eu vivi e eu consegui curar ele com o Ho'oponopono. Vamos lá. Todo mundo já me ouviu falar que eu, na minha infância, algumas vezes, tipo, foi um ano, outro foi nos outros anos, né, sofri. E como que eu curei isso? Adendo, nota, observação, abre aspas. Não estou expondo ninguém, não estou julgando ninguém. Esses vídeos, esse relato não é sobre as pessoas que fizeram o que fizeram comigo. É sobre como eu, Gisele, me curei, me transformei com o auxílio do Ho'oponopono. Fecha aspas. Bora lá. Bom, em algumas áreas, em algumas idades da minha vida, não vou dizer a idade, que não tem necessidade disso, mas em algumas idades da minha vida eu sofri esse trauma, esse desrespeito, essa agressão tão insana contra uma criança. Ok. Dentro disso, eu vivi muitos anos da minha vida na raiva, no ódio, na vingança, no desamor, no desacreditar, imaginando que a vida era tudo aquilo que eu vivi, coisas horríveis neste processo tão doloroso e tão horrível da minha infância. Mas eu criei uma Gisele que ela acreditava só nesse lado ruim, de raiva, de amor, de rancor. Era tiro, porrada e bomba. Eu não era boazinha com ninguém, eu não era legal com ninguém, que ainda mais que eu não gostasse. E eu não conseguia, por incrível que pareça, beijar e abraçar homens. Assim, sabe? Tipo, cumprimentar uma pessoa. Tanto que eu teve uma época que eu era batizada já na igreja, já adulta, e eu fui visitar uma igreja e o pastor veio, eu fui para dar a mão e o pastor me abraçou. Nunca mais eu fui naquela igreja. Ele não fez nada. Mas na minha visão, todo homem que chegasse em mim era com esse intuito, querer me machucar. Mas eu também criei uma Gisele que acreditava no amor, no sucesso, na paz, que acreditava que ia viver uma vida feliz. Eu não imaginava que eu fosse casar e ter um filho, mas eu imaginava que eu fosse, sabe, ser feliz na vida um dia. Então era eu tinha que balancear essas duas. Óbvio que a que mais dominava era a Gisele do ódio. Eu era revoltada, eu era ignorante, eu era grossa, eu era estúpida, eu era... Gente, eu era... Nossa, misericórdia. Eu não sei como as pessoas conseguiam estar do meu lado, porque eu era, né? Mesmo assim, nunca usei droga, não fui uma pessoa depressiva, não fui uma pessoa de fazer nenhum ato contra todos os envolvidos nesse processo de dor e de trauma que eu vivi. Nunca. Porque alguma coisa, a minha essência aqui dentro, ela não permitia que eu fizesse isso. Então a luz que eu tinha dentro de mim, mesmo que eu não desse atenção para ela me guiava sempre por um caminho muito melhor. Beleza. Procurei terapeuta, procurei psicólogo, procurei psiquiatra, procurei analista e todos eles sempre diziam a mesma coisa. Não estou dizendo que a forma deles era errada na época, tá bom? Se você não falar o que você está sentindo, se você não falar os traumas detalhadamente esmiuçado, você não vai se curar. E eu não conseguia falar, olha, quando eu tinha X idade, uma pessoa pegou, me deu uma sandália de presente e falou que ia fazer uma coisa no meu corpo, mas que era por amor, mas me machucou e doeu. Eu não conseguia falar isso, gente. Não tinha como, né? Hoje... Se eu sentar com você, é que eu não vou pôr isso na rede social, porque é muito desnecessário e pesado. Mas hoje eu consigo falar com naturalidade, sem peso, sem dor, porque eu consegui limpar, né? Então, por eu não conseguir falar, todos eles falavam que eu ia ser depressiva, que eu ia ser drogada, que eu ia ser neurótica, que eu ia ser louca, que eu ia ser... Mas um outro lado meu não queria que fosse assim, então eu fui vivendo a vida.
Eu ia nos cultos de oração de perdão, de liberação de perdão, de oração de cura, eu ia nas rezas, eu ia me benzer, eu ia fazer tudo, mas nada funcionava, porque eu não conseguia falar, não conseguia, nada me ajudava. Não me ajudava e não me ajudava assim, porque as orações, as benzas, as sessões de benzedeiras que eu participava ali, me dava uma animadinha, tomar um passe, eu misturava tudo, né? Minha mãe misturava, depois de um tempo ela parou, ficou só na igreja evangélica, e tudo bem. Entrei na igreja evangélica com 12 anos, me batizei, nunca mais vivenciei essas situações horríveis que eu vivenciei, mas eu não conseguia pôr pra fora. Mas sempre ali orando, pedindo a Deus uma cura, uma transformação, e sabe, só que eu falei, eu não vou procurar um psicólogo porque eu não vou conseguir falar. E ele vai dizer que eu vou ser louca. Não vou procurar, entendeu? Então eu falei, eu vou pra quê? Pro psiquiatra me mostrar lá a plaquinha e falar, olha, o que você acha disso? Há anos atrás. O que você acha disso? E ia ficar assim. Porque eu não conseguia falar, né? Então, passou a vida. Em 2017, pela primeira vez, eu ouvi falar do Ho'oponopono, mas eu não entendia ele como funcionava. Em 2017, um amigo meu falou que eu tinha escolhido essa vida que eu vivia até as dores e traumas, briguei com ele, não concordei, mas a gente continuou sendo amigo. Enfim, a vida foi seguindo o seu fluxo. Tive namorados, que na minha cabeça, alguns deles eram baseados nos traumas que eu vivi por causa dos abusos, né? Por causa do que eu vivi dentro da minha casa, de ver também minha mãe sofrendo abuso doméstico e tal. E então, na minha cabeça, tudo que eu estava vivendo, sem saber, era um reflexo do que eu tinha aprendido na infância, na adolescência, no que eu acompanhei ali na minha fase de crescer. E eu vivi a vida, trabalhei, viajei, estudei, fiz curso, mas sempre com uma dor latente em mim. Sempre com aquela certeza de que, cara, um dia eu vou conseguir curar esse trauma? Será que um dia alguém vai conseguir me fazer falar disso? E fui vivendo. Não eram todas as pessoas que eu me relacionava intimamente que sabiam, porque era algo meu. Algumas pessoas me cobravam porque atos íntimos, algumas coisas eu não conseguia fazer, e ainda vou melhorando, porque é um processo de cura, lembrando que eu vivi 39 anos na raiva, no ódio, no amor a mim, não aos outros. Na raiva, no ódio, na vingança, na desgraça, eu nem gosto dessa palavra, mas é verdade, só pensando em coisas ruins. Mas mesmo assim, em algum momento eu vibrava no positivo, era onde eu conhecia pessoas bacanas, onde o Paulo entrou na minha vida, né, e foi me transformando, me deu o desejo de ser mãe, e aí eu fui aprender que eu não podia cobrar do Paulo o peso que eu vivi na minha infância, que eu não podia. Olha que ele sofreu, teve uma certa idade do Paulinho que ele sofreu. Eu persegui o Paulo por 1 ano, porque como durou 1 ano, o primeiro durou 1 ano, eu persegui o Paulo. O Paulinho foi fazer aniversário, eu fui comprar as coisas para fazer o aniversário dele, me veio o gatilho, virei, né? Foi o pior ano da nossa vida, assim, casados falando, porque eu perseguia ele, né? Não vai tomar banho com o Paulinho, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, o Paulo nunca na vida me deu um nada. Mas a pessoa que é neurótica, que já viveu, que já sofreu na cabeça dela, não é que é neurótica, mas a gente fica ali, sabe, com aquela, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso confiar em ninguém. É uma loucura que acontece dentro da nossa cabeça. Mas mesmo com isso, eu não posso confiar em ninguém, eu fui me permitindo, sabe? Um lado meu, vai, permite, vai, sabe? Vai vivendo, beleza. Então o Ho'oponopono entrou na minha vida e foi me transformando. Lembrando, Ho'oponopono entrou na minha vida no dia 27 de maio de 2021. Paulinho estava com uma crise de hipotermia, eu não podia dormir porque eu tinha que verificar a temperatura dele, então eu ficava deitada, sentada do lado dele na cama, ele dormindo, e eu com o celular de meia em meia hora ali, despertando para ver a temperatura dele, porque caso eu dormisse, eu acordava para ver a temperatura dele, porque a temperatura corporal dele chegava a 33, e não pode a temperatura corporal de ninguém chegar abaixo disso, porque congela os neurônios e é prejudicial à saúde neurológica de qualquer pessoa. Então, a médica me alertou, e aí eu comecei a ficar de madrugada ali. Paulo estava fora do mercado de trabalho. Ho'oponopono começou a aparecer para mim, eu assistindo o vídeo do Hélio Couto sobre física quântica, lei da atração, nananana, entendendo e não entendendo o que ele falava, porque eu tinha uma consciência diferente da consciência que eu tenho hoje, e aí começou a aparecer
Beth Russo, 108 repetições do Ho'oponopono Mágico para Mulheres. Eu falei, sério que mudaram o nome do Ho'oponopono? Que nada a ver. E isso porque eu conheci o Ho'oponopono, a oração original de 2017, que eu conheci em 2017 a oração original. E não sabia que a gente podia recitar as 4 frases. Não sabia que a gente pode recitar só eu te amo. Não sabia que a gente pode recitar só eu te amo, sou grata. Eu só conhecia a oração original. Tive até algumas conquistas com essa oração original, que nem eu comprei um outro carro, eu mudei de casa, enfim, aconteceram algumas coisas. Mas em 2021, eu não morava aqui, eu morava numa outra casa, aí o Ho'oponopono começou a aparecer pra mim, e o Paulo já tava doente, tava com depressão, dos 100 ele foi por 67 quilos, pra vocês terem noção do naipe. Paulinho doente do lado, Paulo doente do outro, falei, gente, eu preciso, né? E aí o Ho'oponopono começou a aparecer, falei, quer saber, vou fazer esse negócio aí, quero ver como que funciona. E aí comecei a ver os relatos que a Beth Russo publicava no canal do YouTube dela, falei, vou tentar. E fazia pro nome do Paulo, pro nome do Paulinho, pro nome do Paulo, pro nome do Paulinho, pro nome do Paulo, pro nome do Paulinho, pedindo para que Deus, entendendo que Deus estava lá no trono, julgando quem ia ser pobre, quem ia ser rico. Eu não entendia que eu tinha escolhido essa vida aqui, que eu tinha escolhido me expressar perdão, amor, alegria, mãe, esposa, amiga, produtora de conteúdo. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, eu não percebi isso que eu tô vivendo hoje, beleza. Comecei a fazer o Ho'oponopono, tô lá fazendo, tal, o Paulo foi melhorando, né, as coisas começaram a andar, uma mãe de santo entrou na nossa vida, começou a ver que tinha um negócio mais estranho, porque, gente, o Ho'oponopono abriu assim, sabe, não foi só aqui dentro que curou, foi a minha vida no todo, muita coisa aconteceu ali, desde que o Ho'oponopono entrou na minha vida. A gente achou a médica certa, fizemos os exames certos, teve uma médica nessa época que chegou a suspeitar que o Paulinho estava com um tumor na célula hipófise. Eu acho que é assim o nome que fala. E eu já enlouquecida, né? Falei, meu Deus, e agora? Enfim, mas graças a Deus, Paulinho não tem nada. Tem uma desregulação num dos hormônios da tireoide lá, que aí ele tomando um remedinho, gente, ele fica gripado. Hoje a temperatura dele não baixa. Antigamente, pensou em ficar gripado, batia 33. Agora não. Pensou em ficar gripado, ela chega a 35 só. Ela sobe, e ela não subia, agora ela sobe. Graças a Deus ele tá bem. Mas é muito raro subir e descer a temperatura dele. Paulo voltou pro mercado de trabalho, fizemos todas as coisas assim, bonitinho. Falei, bom, senti que eu precisava fazer pra mim. Comecei a fazer primeiro no meu nome, Gisele, igual a Beth Russo ensina, com fone de ouvido, porque na época eu não tinha dinheiro pra comprar uma japamala, e hoje todo ano eu compro uma japamala diferente. Gisele, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Era ouvindo a Beth Russo o áudio, as 108 repetições do Ho'oponopono Mágico para Mulheres, e falando no meu nome, o tempo inteiro. Aí as coisas começaram a ficar diferentes para mim. Eu comecei a despertar para uma consciência diferente, entendendo que eu podia curar em mim. Quando foi em outubro, se eu não estiver enganado, outubro, novembro, um negócio assim, eu fiz uma pergunta na live da Beth Russo da Árvore Mágica, um negócio assim. E aí eu queria saber se dona de casa podia comprar o curso Seja um Imã do Dinheiro, se fazia o mesmo efeito, eu só podia ser para uma pessoa que trabalhava fora, né? Eu não era de terapia, nunca tinha trabalhado com internet, nunca, né? Eu era só dona de casa e mãe do Paulinho. Então eu recebi um presente, olha como tudo é ligado, recebi um presente de uma essência abençoada, né, que eu sou grata a ela, vou até falar o nome dela aqui, porque, gente, eu tive a oportunidade, primeiro ela me mandou o presente, me mandou o curso, me deu o curso, Seja um Imã do Dinheiro, depois eu conheci ela em 2022 ou 2023, acho que foi em 2022, eu não lembro, 2022, 2023, eu conheci a Thaís Loyola, gratidão, Thaís, você é uma essência divina que foi um instrumento usado ali para que eu, né, aprendesse sobre perdão. Nesse curso, Seja um Imã do Dinheiro, tem o módulo do perdão e a gratidão aos pais. Quando eu comecei a fazer esse módulo, porque eu fiz tudo direitinho, o curso ali, bonitinho, como mando figurino, porque não é só sobre dinheiro, é sobre perdão, é sobre conhecer você, é sobre amor próprio, é sobre espiritualidade, enfim, né? E aí, quando chegou nessa parte desse módulo, eu entendi que no meu tempo, eu precisaria perdoar a minha mãe e meu pai. Né? A minha mãe por todas as coisas que a gente vivenciou e o meu pai por todas as coisas que a gente não viveu. Então, eu comecei a fazer o Ho'oponopono 108 vezes no nome do meu pai,
por 30 dias, 108 vezes no nome da minha mãe, por 30 dias, e fazer um exercício que a Beth ensina, né, sobre a gente ir viver a nossa vida. A partir daí, a cura começou a acontecer. Pros traumas. Um belo dia, depois de eu fazer esse processo todo, né, liberando perdão na vida da minha mãe, liberando perdão na vida do meu pai, a minha essência, que eu ainda não conhecia esse lance de centelha, essência, e não entendia que Deus estava dentro de mim, eu achava que ele era um juiz que ficava lá fora condenando as pessoas, eu achava isso. Começou a falar pra mim, você precisa fazer Ho'oponopono no nome das pessoas que te magoaram. Aí eu... Viver na vida. Você precisa fazer o Ho'oponopono no nome das pessoas que te feriram. Você precisa fazer o Ho'oponopono no nome das pessoas que te machucaram. Mas isso começou a ficar constante. Falei, cara, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou falar o Ho'oponopono no nome dessas pessoas? Como que eu vou perdoar? Eu vivi tantos anos assim, como que isso vai acontecer? E fui protelando. Aí um belo dia, de noite, já tinha tomado banho, eu já ia me preparar para dormir. Falei pro Paulo, é o seguinte, senti que eu preciso fazer o Ho'oponopono, porque já sabe da história toda. Senti que eu preciso fazer o Ho'oponopono no nome das pessoas que me feriram. Aí ele, o quê? Eu falei, é sério? Eu falei, é. Tem certeza? Eu falei, não. Vai fazer? Vou. Tudo bem, o que você quer que eu faça? Senta do meu lado no sofá. Eu não morava nessa casa, o Paulinho tava dormindo já. Aí eu comecei, não era essa japamala, peguei a japamala que eu tinha na época, que aí eu já tinha comprado uma japamala, era uma japamala de madeira, com aquela pedra ametista. Então ela era madeira e tinha ametista. Aí sentei no sofá, o Paulo sentou do meu lado, eu dobrei o joelho, eu não consigo dobrar o joelho porque eu tenho uma lesão no joelho, meu joelho dói. Nesse dia, os dois eu não consegui, mas um dos joelhos eu dobrei, fiquei ali sentadinha com a minha perna meia cruzada e uma perna meia no chão, mas sentindo a perna dele encostada na minha, porque eu precisava sentir que ele estava ali comigo. E comecei. Falei, bom, vou fazer o Ho'oponopono no nome deles. Eu falei, divindade, eu tô seguindo uma inspiração, eu tô seguindo uma guiança, então, de limpa em mim todas as memórias de dores e de traumas que eu vivi com essas pessoas. Eu não quero mais sentir esse peso. Eu não quero mais sentir esses gostos, porque eu acordava sentindo um gosto. Eu não quero mais ter pesadelo. Eu tinha que ter pesadelo por 39 anos direto com essas pessoas. Eu não quero mais sentir nada disso. Então, através do Ho'oponopono, eu peço divindade para que tudo isso seja transmutado em mim. Aí eu comecei. Peguei a japamala, bonitinha, depois de fazer essa oração. Peguei a japamala e aí eu comecei. Não vou falar o nome das pessoas porque não tem necessidade disso, tá bom? Porque lembra, o vídeo não é sobre essas pessoas, é sobre como eu curei esse trauma em mim. E aí eu fiz. Fulanos de tal, os nomes, abençoados, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu tô com uma crise de tosse, tô começando a perder a voz de novo, até porque esse é o terceiro vídeo que eu gravo, terceiro vídeo ou quarto que eu gravo hoje, só um minuto. Eu vou colocar uma bala de hortelã para me ajudar, porque a voz tá ficando fraca. Não é só a emoção falando, mas a crise de tosse que eu tô tendo, ela é um processo do climatério. Então eu precisei usar ferramentas, bala de hortelã, para me ajudar, porque senão eu não consigo falar durante o dia. Strepsis não ajudou, remédio não ajudou, vou passar no otorrino agora para saber. Bom, vamos voltar. E aí eu comecei a fazer o Ho'oponopono no nome dessas pessoas, né? Falando, abençoados, eu sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Eu nunca fiz o Ho'oponopono tão pausado na minha vida como eu fiz dessa vez. Bem pausado, bem devagar, com calma, foco e atenção em limpar essas memórias. Conforme eu ia fazendo, essas pessoas que fizeram o que fizeram com o meu corpo, eu ia vendo elas. Então eu chorava. Sabe? Aquele choro a lágrima sair, a emoção vir. E eu deixei. E eu fui fazendo. Vou colocar que as 50 primeiras vezes eu achei que eu não fosse dar conta, porque eu dava pausa, porque o choro era... Sabe de você perder a voz assim? E eu chorava, e eu fazia. E eu continuei. Falei, eu vou continuar. Fiz as 108 vezes.
a sensação, olha, a sensação que eu tenho é que tiraram um peso de mim, sabe? Sabe, os 39 anos de vingança, de raiva, de ódio, de nojo, de medo, de vergonha, saíram de mim. Por que vergonha, Gi? Bom, eu falei que esse vídeo tinha gatilhos, e a intenção é só te incentivar. Talvez isso que eu fale para você agora ressoe, se você já viveu isso, e talvez não. Se você não viveu isso, você não vai entender isso que eu vou falar. Mas, mesmo no ato de agressão, o meu corpo foi agredido várias vezes, foi machucado várias vezes e foi violado várias vezes. Dentro dessas violações, tinham momentos em que o meu corpo respondia tendo estímulos prazerosos. E eu tinha nojo, e eu tinha vergonha disso. Falava, como que eu tinha prazer? Porque aí depois eu fui entender o que era prazer, fui entender o que era gozar. Como o meu corpo sentia isso? Eu não conseguia entender. Vendo, juro por Deus, vendo aquela série Lei em Ordem, eu vi quando uma menina passou pelo mesmo processo, um pouco diferente, mas o mesmo processo, ela foi abusada, e aí o namorado viu e falou, ela sentiu prazer. Aí a psicóloga foi explicar que não é que ela sentiu prazer, mas se você pega um corpo e você fica trabalhando, você fica estimulando aquela área, ela vai reagir. É um exemplo. Vai lá fora, na chuva, e se molha, tu vai sentir frio. Vai para dentro de casa, toma um banho quente, tu vai sentir calor. Come algo que você gosta, tu vai ter prazer. Faz, entendeu? O teu corpo reagiu. Quando eu vi isso, eu comecei a chorar. Eu falei, então, não era porque eu gostava. Era porque eu estava sendo estimulada, nas vezes que eles faziam, e isso o meu corpo respondia. Então não era que eu gostava, mas o meu corpo estava sendo estimulado, então ele reagia. Ação e reação. Gente, eu chorei tanto. Eu chorei, porque aí eu fui entender que era normal do meu corpo, não era que eu tinha gostado. Porque eu falei, eu devo ser psicopata. Juro, eu cheguei a pensar, falei, quando a gente não consegue falar as dores, os traumas, né? Beleza. E aí tô lá fazendo Ho'oponopono, e aí eu consegui limpar, consegui melhorar, e aí eu senti que saiu tudo isso, né? Que nem eu falei, o medo, a raiva, o ódio, a vingança, a vergonha, o nojo, saiu. E o choro começou a ficar mais leve, assim, sabe? Mais tranquilo. Falei, nossa. Aí abri o olho, e o Paulo tava do meu lado assim, né? Como você tá? Falei, agora eu tô bem. Aí eu falei, e você? Ele falou, eu não tô bem, é muito ruim te ver sofrer. Porque a impressão é que era uma luta mesmo, sabe? Porque eu fazia o Ho'oponopono pra pôr pra fora, pra expurgar todas as sensações ruins que eu tinha experienciado. Mas essas sensações não queriam sair, elas estavam grudadas assim em mim, né? Então era como se estivesse puxando, sabe, arrancando. Cada vez que eu fazia, abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata, eu te amo. Abençoado, sinto muito, por favor me perdoa, sou grata. É como se estivesse tirando assim a força, sabe, de mim, tudo aquilo que eu havia memorizado por tantos anos, porque foi o que eu vivi na minha infância. Beleza. Chorei, levantei, tomei um banho, gente, mas foi leve e fui dormir. Aí que eu me emociono, porque eu dormi sem pesadelos. Depois de 39 anos, eu dormi sem pesadelos. Eu não acordei de madrugada sentindo que alguém estava me perseguindo. Eu não acordei sentindo gostos. Eu não acordei em pânico. Eu dormi a noite inteira. E de lá pra cá, tem sido assim. Eu não disse que eu curei tudo, mas eu disse que eu não tenho mais pesadelos. Hoje, quando eu tenho algum sonho, que tem algum homem me perseguindo, alguma coisa que vai me agredir, que vai me machucar, eu acordo antes, mas eu entendo que eu ainda tenho memórias que precisam ser limpas. Porque foram anos, e foi muito intenso. Eu fiquei anos guardando isso. Então não é da noite pro dia que a gente vai limpar. Mas a cura vem acontecendo tanto que eu acho que o maior relato pessoal, a maior prova disso, né? Que o Paulo ainda falou que ele tem muito orgulho de mim, que ele fala, cara, é louco. As minhas amigas até que me incentivaram, beijo, Aline, gratidão, porque você foi uma das principais a falar sobre isso. Ela lembra que eu contei um relato desse ato, e eu chorava com dor.
Depois a gente se reuniu de novo e eu acabei que eu contei, não sei porquê. E foi aí que ela falou, você tem que gravar um vídeo sobre isso. Eu falei, quê? Ela, olha como você tá falando com isso sem peso. Aí eu comecei a ver o quanto o Ho'oponopono tinha me transformado. Eu falei, cara, curei. Que louco isso, né? E outra prova, que as pessoas são sempre provas, né, disso, outra prova foi que hoje eu consigo olhar para uma dessas pessoas. É raro, muito raro eu ver. Mas logo depois que eu fiz o Ho'oponopono, eu falei, bom, vamos ver se isso funciona mesmo. Vamos ver se funcionou, se deu certo mesmo. Aí saí um belo dia na rua e essa pessoa passou por mim. Nunca falou comigo. Nunca. Depois do acontecido, das brigas, das confusões, enfim, porque a gente teve muitos problemas, enfim, mas nunca falou comigo. Aí esse dia essa pessoa resolveu passar por mim na rua. Resolveu não, né? Tinha que passar. Passou por mim na rua, boa tarde, e eu continuei. Pleníssima! Sendo que antigamente eu escutava na rua, dentro de casa, a pessoa falar. Eu escutava, eu passava, eu via a pessoa, tipo, 10 quilômetros de distância. Eu já travava. Tanto que quando o Paulo estava presente comigo, ele me segurava, ele, não vai acontecer nada contigo, eu tô contigo. E aí a gente seguia a vida. Eu abaixava a cabeça se eu tivesse que passar pela pessoa no meio da rua, porque não, gente, é rua pública, todo mundo anda, né? E a minha sogra até ela sabia, né? E a minha sogra, quando via, eu vou matar esse. Eu falei, calma, sogra, não precisa, só me ajuda a sair daqui. Hoje não, hoje já é mais com a natureza. Mas, Gi, como que você viveu essas coisas tão ruins e não foi pra polícia? Eu falei, então, gente, foi pra polícia, foi pra delegacia, foi feito corpo de delito, né? Onde houve realmente a prova ali de tudo que aconteceu, enfim, do quanto meu corpo estava machucado, nananana. Numa das vezes, mas eu nunca esqueço daquele delegado sentado na mesa. Olha, é como se estivesse vivendo agora, né? Só que eu não tô com raiva, não, hoje é diferente. Mas é louco como algumas memórias ficam vivas ali, né? Eu ainda vou fazer mais Ho'oponopono, porque se tá tão forte assim, ainda tem muita coisa a ser limpa. Até porque 39 anos vivendo a raiva, não vou limpar ela em 2, 3 anos, né? Calma, né? A gente vai fazendo ali, enfim. E aí eu lembro do delegado falar assim, bom, realmente ela foi machucada, né? Falando pra minha mãe e pra como que é? A mulher do conselho tutelar que tava lá. Ela foi machucada, mas não foi flagrante. Então a gente vai dar 3 dias, se ele não tentar fugir, a gente não pode fazer nada. E eu só olhei pra minha mãe, olhei pra moça, olhei pra aquele monte de gente na sala e criança, você vai fazer o quê? Nada. Não tem nada que você vai fazer. Teve uma pessoa que ele já não tá mais entre nós, gratidão a ele, onde ele estiver, eu sei que ele é uma pessoa de luz, foi a única pessoa que tentou reagir, porque foi um escândalo, né, esse que aconteceu, os outros não, mas esse foi um escândalo, e aí, eu nunca esqueço de, ai meu Deus do céu, eu vou matar, eu vou não sei o que, não, e todo mundo não vale a pena, não sei o que, nananana, enfim, mas eu quis te contar um pouco mais sobre isso, porque eu já tô pra gravar esse vídeo, mas eu não sabia o título, porque eu não queria colocar como curar o abuso com o Ho'oponopono. Eu não queria, porque eu não quero, eu sei que o decorrer do vídeo tem gatilhos, mas eu não queria que o título fosse. Então eu pedi pra minha essência e ela me trouxe esse título. Fui tomar banho, eu tô há dias pedindo. Essência, eu sei, você já falou que eu preciso falar sobre isso, mas como eu vou usar o título? Eu não quero esse título, Essência, me ajuda, me traz. Aí ela me trouxe esse título, como o Ho'oponopono curou dores incuráveis, abre aspas e fecha aspas, limpando traumas da infância, porque foi isso que aconteceu, né? Quem já viveu isso, sabe a dor e o peso que a gente carrega, né? Quem já passou por isso, tanto que, gente, juro, a gente atrai semelhante. Então, eu atraí para minha vida muitas pessoas que vivenciaram isso em suas vidas. Muitas, não foi uma, 2, 3, muitas pessoas. E existem algumas pessoas que sabem um pouco mais intimamente, e eu tenho até uma conhecida que ela ainda falava assim, eu não vivi o que você viveu, mas eu tive meu corpo tocado quando criança. Eu falei, filha, não existe isso de viver o que eu vivi. Eu passei por tudo isso. Você também passou, não importa se teve ato profundo ou não teve. Tu foi iniciada, tu foi mexida e acabou, é um trauma. Tem que limpar e tem que curar em você se você quiser. Não tô dizendo pra você ir lá na casa da pessoa que te machucou, que nem no meu caso, olha, eu te perdoo. Não. Mas hoje,
Eu passo por essa pessoa e ao invés de querer jogar o carro em cima dele, que eu já quis várias vezes, jogar a moto, já tentei. Mentira, tentei não, brincadeiras à parte. Já quis jogar várias vezes. Já imaginei cenas horríveis dessas pessoas morrendo. Mas não morrendo, sofrendo. Porque morrer era pouco. Olha a vingança que eu tinha, olha a cabeça que eu tinha. Mas eu imaginar a pessoa assim, sofrendo de dores, assim, sabe? Tipo, pior que Jogos Mortais, por exemplo. Hoje eu peço perdão. Hoje eu peço perdão à essência dessa pessoa e a Deus que habita em mim, nessa pessoa, pelos pensamentos horríveis que eu tive. Gisele, você consegue? Hoje eu consigo. E aí é onde o Paulo fala que ele tem orgulho, porque quando a gente passa pela pessoa na rua, muito raro, mas quando passa, eu abençoo, eu falo que Deus te abençoe, que você tenha uma vida iluminada, que você se encontre no poder da luz divina, para que você se cure, se perdoe e automaticamente perdoe as pessoas que você machucou, se machucou mais de uma, porque eu não sei, mas né, eu não convivi, que elas também possam ser perdoadas e se perdoarem e entender que infelizmente, ou felizmente, não sei, foi uma escolha que a gente fez, eu não sei porquê, gente, eu falo, hoje eu entendo que eu falo, Deus, eu era uma super alma, igual você, lá no céu. Aí um dia eu acordei e falei, Deus, quero me expressar perdão. Aí Deus falou, mas você já é perdão. Não, eu sei que eu sou, mas eu quero ser. Não quero só saber o que é, eu quero ser, eu quero viver. Aí Deus falou, mas como que você vai se expressar assim se não existe nada além do que existe aqui? Aí uma essência, que é a essência dessas pessoas que me machucaram, né? Eu vou com você. E eu vou fazer algo, vou baixar minha vibração, vou baixar minha luz num nível tão alto que eu vou te machucar. Mas peço para que você um dia lembre e me lembre de voltar para dentro. E cure e ore. Então, eu não vou lá na casa dele falar, vem cá, fulanos, vou cuidar de vocês. Não, mas eu agradeço e eu oro por eles. Então, eu abençoo, emanando paz, emanando luz, pedindo perdão por todas as vezes que eu desejei mal. Porque o mal não foi mais pra isso, foi mais pra mim, né? Porque era eu que tava me envenenando, por mais que nem já não tem distância, entendeu? Então, hoje eu consigo fazer isso. Gi, essa reflexão que você tem é... E só um minuto, este livro tem me ajudado muito a entender isso, né? Porque ele fala exatamente sobre isso, quer ver? Lembre-se disso. Não, ele fala exatamente isso, que a gente veio aqui, ó, portanto, aqui Conversando com Deus, página 59, portanto, sua função na Terra não é aprender, porque eu já sabia o que era perdão. Eu não venho aqui para aprender o que é perdão. Porque eu já sei, tá vendo? Portanto, sua função aqui na Terra não é aprender, porque já sabem, mas lembrar-se de quem são. Que eu sou o perdão, que eu sou o amor, que eu sou a luz, que eu sou a paz, assim como você é tudo isso. E de quem todas as outras pessoas são. E por isso que uma grande parte da sua função é lembrar aos outros isto e relembrar, para que também possam lembrar-se. Para que também possam lembrar-se de quê? Que somos o amor, somos a paz, somos o sucesso, somos a realização. Lá no plano espiritual, com Deus, a gente já era assim, né? Mas a gente pediu para se expressar. Então a gente tem que agradecer porque essas essências divinas, essas pessoas pediram para vir junto com a gente por escolhas, para que elas nos ajudassem a se expressar, como perdão, como amor, como alegria, como gratidão, como paz, como luz, como escuridão, como alto, como baixo, como gordo, como magro, como, sabe, assim, a gente pediu isso. Então eu sou grata, sabe, esse vídeo, esse livro me traz muito aconchego no coração, muita verdade, assim, né? Me ajudou a entender bastante coisas, assim, né? Porque eu já tinha aprendido isso na espiritualidade, que nós escolhemos o nosso nome, o nosso pai e a nossa mãe. Deus, universo, sagrado, toda a espiritualidade, ou seja, eu conversando com Deus, né, com a espiritualidade lá no céu, lá no plano espiritual, ele montou uma vida. Nessa vida, há pessoas, né, que combinaram, eu vou vir com você e vou fazer isso, eu vou vir com você, que nem o Paulo, eu vou vir com você e vou casar com você com tantos anos e a gente vai ter um filho, eu, Paulo, eu vou ser o seu filho, entendeu? Mais ou menos isso. Aí a gente veio para se expressar. Temos o direito de viver, mas temos a liberdade de escolher se a gente vai viver na raiva, na tristeza, ou se a gente vai viver no amor e no perdão. Lembrando, pelo amor de Jeová, que perdoar não significa pegar a pessoa, colocar ela no nosso colo, eu te aceito do jeito que você é e eu vou dizer amém a tudo. Não.
Perdoar é lembrar da dor sem dor, né? É lembrar daquele ato sem dor, sem o peso, sem o sofrimento. E dar espaço para que cada pessoa se expresse do jeito que ela julga certo. Porque você julga certo o jeito que você leva a tua vida, a outra pessoa julga certo o jeito que ela leva a sua vida. Mas disso, sabe se essas pessoas machucaram alguém? Mas eu acho que não, mas eu não tenho certeza porque eu não tive contato, não tive convívio, então eu não vou te afirmar. Porém, eu rezo a Deus, né, a minha espiritualidade, ao universo, ao sagrado, ao todo, para que todas essas pessoas que fizeram, que vivenciaram, que viveram comigo situações tão pesadas, elas se iluminem e elas despertem para a verdadeira consciência que elas são. Porque até essas pessoas que fizeram coisas tão horríveis com uma criança, elas também têm Deus dentro delas. Eu sei que escutar isso, você pode falar, essa menina é louca, mas não, gente, eu não sou. Todos nós somos expressões de Deus. E até esses que nos desafiam, esses que nos machucam, esses que ferem o nosso eu mais profundo, eles também têm Deus dentro de nós. A primeira vez que eu escutei isso foi no retiro espiritual com a Maia Andrade, do canal Temporariamente Humana. E aí a gente falando ali no retiro, aí eu falei, então eu tenho que perdoar, porque essa pessoa também tem Deus? Ela tem. Eu, uau! Não perdoei no ano, que foi em 2022, eu acho que eu vi 2022, 2021, que eu participei desse retiro. Mas de lá pra cá, a cura veio acontecendo. De lá pra cá, a cura está acontecendo. Porque lembra, eu vivi 39 anos na raiva, no ódio, no desespero, na agonia, no sofrimento, no pesadelo. E aí, o primeiro sinal, não tive mais pesadelo. Não tive mais, gente, pesadelo. Nossa, não acordei mais tendo aquela sensação de que alguém ia me pegar. Não acordei mais tendo o gosto das coisas que eu sentia, né, que eu vivi. Então, ali foram os primeiros sinais. E aí, gradativamente, eu vou praticando Ho'oponopono e eu vou curando em mim. Então, a intenção desse vídeo, peço perdão por compartilhar essa dor com você. Aliás, essa dor não, porque não é mais uma dor minha, mas peço perdão por compartilhar essa vivência que eu tive com você. E a intenção é só te trazer a reflexão de que se você quiser, no seu tempo, você consegue se curar. Você consegue se transmutar, você consegue se transformar e você consegue se perdoar. Porque foi você quem escolheu essa situação tão delicada. Se você não acredita em mim, leia este livro, isso vai te ajudar muito. Vou deixar nos cards do final desse vídeo, um conto da Pequena Alma e o Sol, do Neil Donald Walsh, onde ele conta a conversa que nós, como alma, tivemos com Deus para que a gente viesse se expressar aqui. Então nós temos o livre-arbítrio para viver como a gente quer. Você pode viver o livre-arbítrio, não. Nós temos o poder de escolha para viver como a gente quer. A gente pode viver na raiva ou a gente pode viver no amor. Lembrando que amar não é dizer amém, é dar espaço para que cada pessoa se expresse conforme ela deseja, conforme ela quer. E eu desejo do fundo do meu coração que esse vídeo de alguma forma possa ter tocado o seu coração para que você cure em você. Eu não precisei falar para as pessoas como que eu experienciei o que eu experienciei. Eu não precisei procurar um especialista para fazer isso. Eu apenas me permiti praticar o Ho'oponopono e curar em mim essas memórias de dores e de traumas que eu vivi. Gi, não preciso procurar um especialista? Se você sente a necessidade, procure. Mas se você conseguir tentar começar a fazer sozinho, tenta. Foi até um determinado período? Gi, agora eu preciso de alguém? Vá. Eu não atendo mais como terapeuta individual, porque eu gosto disso aqui, gravar vídeo, fazer palestra, enfim, isso me aquece. O individual, eu me sinto muito presa a uma pessoa só, e gravar o vídeo eu posso abrir, explanar, né, falar para todo mundo, e se alguém sentir necessidade, pode chamar aqui no WhatsApp da Gi, pra gente conversar mais, pode me mandar um e-mail, que é essenciasviajantes@gmail.com, ou chamar no WhatsApp aqui da Gi, ou você pode me mandar um comentário nesse vídeo, ou me chamar no direct das redes sociais, no Messenger, enfim, pode me chamar pra gente conversar sobre isso, mas eu te digo, a cura que a gente buscava, porque eu busquei, tá dentro. A cura que eu tanto almejei na minha vida, gente, nossa, como eu queria me curar desse trauma, como eu queria me transformar. Eu consegui.
e venho conseguindo, porque ainda existem memórias ali escondidas, lá no meiozinho do subconsciente, que eu não lembro, mas que ainda, sabe, alguma coisa ou outra, né? Tanto que eu tive um sonho outro dia, que eu ia fazer uma entrega num apartamento, e aí tinha uma terra, e eu quase ia soterrada, e eu conseguia fugir, assim, pedir ajuda, socorro, aí quando o cara vinha com uma escavadeira, me tirava, e aí colocava meu corpo, assim, eu de pijama, meu corpo na terra, assim, aí vinham vários homens me olhar, e eu acordei. Então eu sei que eu ainda tenho memórias que precisam ser limpas, né? Mas hoje não é mais pesadelo, assim, hoje não é mais aquelas coisas horríveis, não, hoje é só, tipo, olha, ainda tem uma sujeirinha ali, vamos limpar? Faz um Ho'oponopono direto pra você, ou pra essa situação, entendeu? Ou eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato, eu te amo, sou grato. Eu gosto de fazer as 108 repetições do Ho'oponopono, porque me ajuda, me transforma, me transmuta, e eu ponho foco naquilo que eu preciso que seja limpo muito mais rápido. Então, eu te agradeço por assistir até aqui. Mais uma vez eu te peço perdão por compartilhar essa memória de trauma que eu já experienciei, porém que já foi 90% curada, mas ainda existem sim ali uns negocinhos que precisam ser transmutados. Lembrando que esse vídeo não é sobre as pessoas envolvidas. Não é sobre a minha família, não é sobre o que a polícia não fez, não é sobre o que os médicos viram, não é sobre eles, é sobre mim. É sobre como, na verdade é mais sobre o Ho'oponopono, né? É sobre como o Ho'oponopono, que é uma filosofia de vida que cura com palavras, me ajudou a transmutar, a transformar todas as memórias de dores e de traumas da minha infância em relação ao... Entendeu? É sobre isso. Então eu não estou julgando, não estou apontando dedo, não dou datas porque não interessa, não dou nomes porque não interessa. Não é sobre eles, é sobre mim. Eu não preciso expor, falar nome, dizer atos para mostrar que eu perdoei. Eu não preciso. Até porque eu não tenho que provar nada para ninguém, a não ser para mim. Então, é lembrar e não sofrer. Lembrar e não ter medo. Lembrar e não ter dor. Lembrar e não sentir nojo. Lembrar e seguir adiante, confiando de que a cura já aconteceu e que hoje eu sou a luz da minha própria vida. É sobre isso. Então, a intenção é te incentivar para que você cure em você. Eu vou repetir. A cura que você quer está dentro de você. Não existe um Deus lá fora dizendo quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ser pobre, quem vai ser rico, quem vai viver no ódio, quem vai viver no amor. Não. Deus está dentro de você. Ele é sua expressão. Você acha que ele vai se expressar na tristeza? Você acha que ele vai se expressar no amor, na raiva? Não, ele vai se expressar no amor, no perdão, na alegria, na paz. Mas por que existem pessoas que fazem coisas tão horríveis? Vou deixar novamente essa reflexão. Lá no espiritual a gente combinou tudo isso para que aqui a gente pudesse se expressar como perdão, como alegria, como amor, como paz, como sucesso, como realização. É sobre isso. Contraste. Precisávamos e precisamos do contraste para que a gente se expresse o contrário, o sucesso, o amor, a realização, a paz. Então, é sobre isso. A minha intenção, que eu achei que eu não fosse conseguir gravar esse vídeo, porque a intenção não é causar gatilho, nunca quis, mas fluiu, vocês viram? Foi bom, Gostei. Eu tô gostando da forma com que o canal tá indo, né? Porque eu tenho o vídeo que eu posto toda quinta e o vídeo de terça-feira, que é o Diário do Climatério. Mas durante a semana eu tô tendo muitas inspirações de, tipo, grava, sabe? Tipo, grava. Eu falei, tá bom, então eu vou gravar. Aí hoje eu tô acompanhada aqui da minha blusa maravilhosa, o Zé, meu padrinho, que sempre não, que desde o ano passado eu conheci, de lá pra cá tem me protegido, me ajudado, me guiado, e é uma entidade, uma espiritualidade que eu honro e respeito muito. E é sobre isso, gente. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter te inspirado, e se precisar falar comigo, vocês já sabem como me procurar. Mas lembre-se, a cura que você busca, a cura que você quer está dentro de você, tá bom? Esse foi o meu vídeo, meu relato pessoal de hoje. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau. Gratidão à essência que habita em mim, saúde e honra a essência que habita em você. Lembre-se, se você quer fazer do mundo um lugar melhor, olhe para si mesmo e mude.